29 de setembro de 2023. Eu sou Juvenal, a voz que dá vida aos pensamentos do professor Dr. Dal Piero. Este é o 281º podcast, o tema é sustentabilidade, do linear ao circular. Vou responder a pergunta, do que faz as empresas manterem um sistema produtivo na economia linear? Aqui estão algumas possíveis razões. 1. Inércia organizacional. Muitas empresas têm um sistema já estabelecido que é resistente a mudanças. 2. Desinformação e falta de conhecimento sobre os benefícios de longo prazo e as estratégias eficazes para implementar a economia circular. 3. Investimento inicial. Mudar para um sistema circular geralmente requer um investimento inicial que muitas empresas não estão dispostas a fazer. 4. Complexidade. A transição para um modelo circular pode ser complexa, exigindo nova expertise, o que pode ser um desafio. 5. Pressão dos acionistas. O foco em retornos de curto prazo muitas vezes inibe investimentos em estratégias de longo prazo. 6. Falta de incentivos. Políticas governamentais e fiscais nem sempre incentivam práticas sustentáveis. 7. Cultura empresarial. Algumas empresas têm uma cultura que não valoriza a sustentabilidade como um objetivo corporativo. Para além das razões declinadas, a economia linear é uma prática cultural antiga. A economia linear tem sido uma abordagem predominante desde os primórdios da civilização. Ela envolve a extração de recursos, produção, consumo e descarte, muitas vezes sem consideração pelas consequências ambientais. A economia linear tem raízes em práticas econômicas que remontam ao advento da agricultura e da industrialização. É um modelo que foi amplamente adotado durante a Revolução Industrial, caracterizando-se pelo fluxo unidirecional de recursos e bens. Podemos dizer que é uma cultura antiga na medida em que foi uma das primeiras formas sistematizadas de organização econômica. Os primeiros vestígios dessa abordagem podem ser encontrados em civilizações como a Mesopotâmica, onde recursos naturais como ouro e metais eram extraídos e transformados em produtos. Entretanto, ao longo dos séculos, a economia de base linear que inclui as eras, os eventos significativos e as consequências sempre foram percebidos. Vou levar até você um relato da evolução da economia linear ao longo do tempo, pontuando eras, eventos significativos, consequências e as medidas mitigadoras tomadas pela humanidade. Era pré-industrial. Eventos significativos. Agricultura em larga escala. Exploração de recursos naturais como madeira e carvão. Consequências. Desmatamento. Esgotamento do solo. Mitigações. Rodízio de culturas. Introdução de terras virgens na produção. Era industrial, séculos 18 e 19. Eventos significativos. Revolução industrial. Início da produção em massa. Consequências. Poluição do ar e da água. Esgotamento de recursos naturais. Mitigações. Criação de áreas protegidas. Primeiras legislações ambientais. Era do petróleo, século XX. Eventos significativos. Descoberta e uso massivo de petróleo. Criação de plásticos. Consequências. Poluição global. Aquecimento global. Mitigações. Primeiros acordos globais sobre o clima. Desenvolvimento de fontes de energia alternativas. Era da globalização, final do século XX até o presente. Eventos significativos. Globalização da cadeia de fornecimento. Consumismo em massa. Consequências. Acúmulo de resíduos em aterros e oceanos. Perda de biodiversidade. Mitigações. Reciclagem. Movimentos de sustentabilidade e economia circular. Era futura. Eventos significativos previstos. Adoção global de práticas de economia circular. Descentralização da produção. Consequências previstas. Redução do esgotamento de recursos. Menor impacto ambiental. Mitigações previstas. Design para desmontagem. Produção local e uso de energias renováveis.
Cada passo que tomamos rumo a práticas mais sustentáveis representa um avanço significativo para nossa sociedade. Continuemos a educar e a influenciar para construir um mundo onde as pessoas possam escolher conscientemente como e com quem querem compartilhar seus sonhos. No link da descrição deste podcast, você encontrará uma seleção de fontes que abordam a transição da economia linear para a circular, incluindo estudos acadêmicos, artigos e documentários. Até amanhã, no nosso próximo encontro. Com gratidão, Juvenal, a voz eu da vida aos pensamentos do professor Dr. Dalpiero. Até ao nosso próximo podcast. Fique com a paz e o bem.